As revoluções sociais e sexuais dos últimos tempos colocaram em xeque o modelo de família visto como padrão, como ideal. A própria ideia de parentalidade está na berlinda. Hoje sabemos que cuidar não é uma função exclusivamente feminina, nem a condição da maternidade está atrelada só à mulher. Transformações políticas, morais, emocionais e até jurídicas e científicas andam lado a lado com a transformação da ideia de família e parentalidade. Maternidade em crise é tema desta série do Café Filosófico. Historicamente, muitos povos e culturas constituíram nossa sociedade, cada um com a sua compreensão sobre o cuidado e a educação das crianças. No dia a dia, muitos pais e cuidadores formam as crianças, transmitindo seus valores pessoais e parte desta herança coletiva. Diante de tanta diversidade de cultura, de tantas formas de parentalidade, como foi que a ideia de família se cristalizou no modelo único? Como os modelos culturais e econômicos dominantes interferem na nossa concepção do que é uma família, regulando inclusive a forma como os afetos devem ser distribuídos. Estes são alguns dos temas desta série, reunidos em trechos dos programas com a psicanalista Vera Iaconelli e o antropólogo Antônio Pilão. A minha questão diz respeito a esse choque entre os europeus chegando no Brasil e os nativos, e a forma diferente com que se cuidava das crianças. Que a gente costuma dizer que a nossa cultura, o nosso momento histórico, a preocupação com a infância é muito grande, mas de fato o que a gente vê são as crianças na rua pedindo, e a gente não vê isso entre os povos nativos brasileiros. Então eu queria que você talvez trouxesse um pouco desse contraste. O contato colonial, né, dos portugueses e espanhóis aqui na América do Sul, ele é um contato extremamente violento, ele é um contato extremamente opressor, né? E o debate sobre poliginia indígena, se vocês acompanharem os jornais da época, mostra como havia uma preocupação muito grande com as práticas sexuais dos povos ameríndios, né? Porque se entendia que a monogamia era a única forma, dentro de uma lógica católica, né, de se construir família, de se viver, de se estruturar em sociedade. Se entendia que era a partir do casamento entre um homem e uma mulher, né? Não é à toa que a Igreja Católica, como as igrejas evangélicas, quase sempre se posicionaram contrárias às grandes transformações que nós vivemos, o divórcio, o reconhecimento das uniões em pessoas do mesmo sexo, enfim, em relação às uniões poliafetivas. Ela, no geral, se opõe, porque a postura histórica da Igreja foi uma postura de tentar padronizar, controlar, e a relação com os indígenas foi uma relação muito conflituosa, né, para um convencimento de que o Deus era o Deus cristão e, ao mesmo tempo, que as práticas que advinham dessa compreensão cristã do mundo eram práticas que deveriam levar a um controle da sexualidade, né, e uma restrição da sexualidade à reprodução e ao casamento. Então, isso foi um processo muito, muito sofrido, né, e que afetou e afeta até os dias atuais, a partir do momento em que boa parte das populações indígenas tem práticas que são não monogâmicas e tem processos de criação das crianças, que tem processos de fabricação do parentesco que são fundamentalmente diferentes dos nossos, né? Em que a figura da mãe ou do pai não necessariamente são as figuras centrais, né? E que essas figuras não necessariamente assumem o mesmo sentido que assumem dentro da tradição europeia cristã, né? Então a gente tem sempre que colocar em vista, né, como a compreensão europeia ela é uma compreensão que, a partir do Estado, ela exerce um poder de controle, um poder de constrangimento, um poder de silenciamento de outras formas de parentalidade, outras formas de organização, de cuidado, que nas populações indígenas, outras formas de cuidado, elas são produzidas e também deve tomar o devido cuidado para não generalizar as populações indígenas, presumindo que todas elas assumem as mesmas características, né?
Em relação à nossa sociedade, a gente tem que entender também a forma como o Estado ele ocupa um lugar de organização fundamental, né? Então, também num processo neoliberal, num processo em que o estado de bem social ele está em crise, né? Isso já vai há muito tempo, muitas décadas. O lugar de cuidado por parte do Estado ele é um lugar, de alguma forma, precário. Então, nós vivemos um processo em que, de alguma forma, a gente recrimina formas de organização de parentalidade que não seguem o nosso formato, mas, ao mesmo tempo, o nosso formato, como você bem mencionou, ele é um formato que não dá conta do melhor interesse das crianças e, muitas vezes, a gente opta por não transferir um direito parental. Ou a gente fez por muito tempo a casais homossexuais ou a pessoas solteiras, né? Ou a trisais ou pessoas que se envolvem em mais de uma relação conjugal, né? Entendendo que essas pessoas não têm competência para cuidarem de crianças, né? Mas talvez a gente possa refletir, enquanto sociedade, quais são os processos de cuidado que nós construímos, em que medida esses processos são efetivamente eficazes, né? Vale lembrar que nenhuma configuração familiar representa uma garantia na criação das crianças. E aí me ocorreu dizer, né? Será que de forma provocativa a gente pode dizer que a família é algo que não existe? Sabemos que é justamente em nome das crianças, né? Em nome do futuro das crianças, que se produzem muitas vezes as falas mais normativas, as falas mais uniformizantes, as falas mais subjetivantes. Então, gostaria de te ouvir, afinal, o que se transmite de uma geração a outra, né? O que é necessário para que essa transmissão possa ocorrer? Eu já começaria dizendo que a família, esse A maiúsculo aí, não existe. Eu acho que é isso que a gente está trabalhando, pensando que este modelo de uma família, ele fere, né, tudo que a gente entende como a possibilidade de uma singularidade do sujeito, né, e da colocação do sujeito na cultura a partir da época. Não existe a família, e é isso que a gente está tentando desmontar, porque em nome da família se faz o pior, né? Não tem garantia mesmo, e o nosso consultório está cheio de casos mostrando que os mais diferentes formatos podem ser ótimos e podem ser péssimos também, não há garantia, e talvez essa seja a única coisa que a gente pode ter certeza, é que não há garantia e que a gente tem que lidar com isso, não se atendo aí a fantasias garantidoras, que é o que tem de pior. Esse adulto que está lá na capilaridade, no cuidado com a criança, que não pode ser terceirizado, que não pode ser uma empresa que vem e faz, bem ao gosto capitalista, né? Uma indústria que cuida das crianças e a gente poderia se livrar e fazer outra coisa, né? Esse adulto, ele entra com o corpo, como eu disse, e ele entra com o desejo, ele transmite esse desejo. Ele transmite esse desejo, e esse desejo, a criança, ela é exposta, né, aos vários cuidadores que estão ali, e os vários cuidadores implicados, cada um na sua expectativa, no seu projeto, que é necessário ter para a criança. Então, um pai que quer um filho que seja jogador de futebol, trabalhe na roça, seja engenheiro, não importa, né? Esses projetos nós temos, as nossas fantasias, e que criam espaço para que a criança possa receber isso, até se alienar esse desejo, mas num outro momento poder se separar e esses pais aguentem que a criança não pode corresponder à fantasia, que a criança não pode corresponder a essa projeção do desejo deles, né? Então, o que está colocado ali é a entrada com o corpo, com o desejo e a possibilidade do espaço de que o outro dê o contraditório e, nesse intervalo, apareça o amor, né? Entre o que eu esperava para os meus filhos e o que eles me retornam, a diferença pode permitir, de fato, um amor que seja menos narcisista e que banque alguma coisa. E nessa transmissão vem junto a inserção da criança na cultura, né? A inserção da criança na linguagem, então que a criança possa receber desses pais um nome e um lugar na cultura e possa falar em nome próprio no momento oportuno. Então, o que a gente precisa oferecer para esses pais? Toda a sustentação possível de serem reconhecidos legitimamente neste lugar, mesmo que eles estejam fora do que a gente chama de a família, mas que possam ser legitimados porque eles são os transmissores da cultura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, na mãe desquitada dos anos 50,
que era uma figura vexatória, então ninguém podia brincar com o filho, que era um filho de uma mãe desquitada, e que depois, nos anos 2000, vai virando o filho do casal homossexual, né? Então não pode brincar porque eles são dois homens, ou lésbicas, duas mulheres, ou mãe solo, né? Esses preconceitos vão sendo transmitidos e as crianças vão herdando esses lugares. Então cabe aos pais transmitem o lugar que eles estão também no mundo, como vai dizer Piero Oulañé, né? Quer dizer, tem algo ali de um contrato narcisista que vai sendo transmitido do lugar dos pais para os filhos, né? Os pais, os cuidadores, eles transmitem o inconsciente também. Muitas vezes os cuidadores têm a fantasia de transmitir alguma coisa que... Não vamos falar disso para a criança, não vamos comentar que teve ali uma tia que tentou suicídio ou que houve uma derrocada, uma falência na família. A gente não vai comentar nada sobre isso porque a criança não vai saber. Mas a gente transmite também os não ditos, a gente transmite esses não ditos e vão se tornando malditos, vão se tornando maldições, até que a criança retorna para a gente, ou num sintoma, numa pergunta franca sobre esses pontos cegos da gente, e a gente começa a também elaborar o que é o nosso e o que é delas. Então a gente transmite muita coisa, não necessariamente aquilo que a gente gostaria de transmitir, sempre algo a mais, algo que sobra, que faz resto, transmite a nossa sexualidade, transmite sempre um a mais que nos move. A gente precisa ter medo disso, porque isso nos causa, nos move, nos torna humanos. E para dar conta de tudo isso, a sociedade como um todo tem que prestigiar e cuidar desses cuidadores, né? A Júlia Bravo pergunta o que o capitalismo ganha com a monogamia e por que existe essa pressão pelo modelo da tal família tradicional brasileira. O Engels, né, um autor influente, parceiro do Marx, foi ele quem construiu uma teoria que articula a construção da parentalidade, da família, com organização econômica, pensando que a gente não pode olhar a organização da família, né, a organização da parentalidade, a maneira como o cuidado com as crianças é produzido, o contato entre gerações é produzido, como algo descolado da vida material, da infraestrutura, das bases econômicas da organização da sociedade. Então tem muita gente hoje que associa a manutenção da monogamia com a manutenção de uma estrutura econômica capitalista. Tem várias teorias. A fonte dessas teorias é, inevitavelmente, o marxismo, é o Engels, no livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu acho que, de um lado, a gente sim tem que entender as origens patrimonialistas da formação da família, mas, por outro lado, também a gente tem que entender que nós já vivemos processos em que a divisão do patrimônio ele se processa em termos muito complexos, né? Tem gente que diz assim, mas não dá para dividir o patrimônio se tiver dois esposos, duas esposas. Mas a gente já está habituado a um processo de divisão de bens, que é um processo que muitas vezes envolve inúmeros filhos, né? Será que é mais complexo você dividir o patrimônio entre duas esposas, entre duas companheiras do mesmo homem, para pegar um modelo tradicional no Brasil, um modelo bastante recorrente, evidentemente não único, mas bem recorrente na história brasileira? Será que é mais difícil dividir entre duas pessoas? Ou é mais difícil dividir entre os 20 filhos que eventualmente esse homem teve, né? Então, a argumentação da confusão patrimonial gerada pelo reconhecimento de famílias não monogâmicas, eu tendo a achar que ela é uma leitura que não leva em consideração, que, pelo menos da minha perspectiva, o elemento central que justifica é uma perspectiva moral, é uma perspectiva que incide sobre uma compreensão religiosa sobre o que é a família. O ponto de vista ele é muito mais ético, moral, de não reconhecer que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que não é possível uma pessoa ter 3 mães, que não é possível uma relação conjugal envolver mais de 2 pessoas. Eu acho que esse é o eixo moral, o eixo religioso de argumentação. Ele é muito mais forte do que o elemento da organização do capitalismo. No próximo bloco,
E nem no contexto contemporâneo a gente pode presumir uma única mulher, mulher trans, mulher cis, enfim, há inúmeras possibilidades que essa categoria seja acionada. Durante séculos, para o nosso modelo de sociedade, cabia à mulher gerar e criar os filhos. E se as revoluções feministas colocaram a mulher na vida pública, no mercado de trabalho, no controle da sua sexualidade e fertilidade, também ajudaram a adicionar culpa à maternidade, que não precisava mais ser o único projeto feminino. Mesmo hoje, com todos os questionamentos sobre os papéis de gênero, as mulheres ainda vivem o conflito de terem que equilibrar carreira e filhos. Vivem sob a pressão de não estarem sendo mães dedicadas. Depois de tantas transformações, o papel que se espera da mulher parece continuar o mesmo. Maternidade real é atravessada por um momento histórico próprio. A maternidade tem muitas possibilidades. Existe uma forma nossa que parece que não está dando muito certo. Eu também não gosto de demonizar a maternidade. Tem gente que vive experiências muito maravilhosas. A gente não pode saber a priori o que vai ser essa experiência. O que a gente pode saber é que hoje essa experiência está muito vulnerabilizada e muito desprestigiada, inclusive. As mulheres estão desvalorizando, do mesmo jeito que elas foram endeusadas, né? A boa mulher era, acima de tudo, a boa mãe, né? Era uma mulher moralmente considerada, e agora ela já não preza mais de todo esse prestígio. Então, o que adianta se dedicar a tanta criança se, como mãe, a gente não está tão valorizada? Tem uma conversa hoje que eu acho bem interessante, de algumas mulheres dizendo, olha, do próximo filho eu quero ser o pai. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira interessante porque vai dizer, olha, eu quero cuidar, eu quero ter um filho, quero cuidar, mas eu quero estar nesse lugar onde eu posso continuar sendo mulher, posso continuar sendo uma pessoa, eu posso continuar tendo uma vida, assim como os homens se tornam pais e continuam tendo uma vida, continuam fazendo as coisas que eles desejam. Então, talvez se trate mais da gente pensar menos em termos de maternidade e paternidade, mas em termos de divisão de tarefas e de cuidados, lembrando que o ciclo perinatal ele inspira cuidados especiais e que não dá para dividir. Mulher é uma categoria que pode ser problematizada, não é um sujeito universal. E nem no contexto contemporâneo a gente pode presumir uma única mulher, mulher trans, mulher cis. Enfim, há inúmeras possibilidades que essa categoria seja acionada, né? Que a gente pense nas particularidades do ser mulher no contexto latino, no contexto euro-americano, são muitas as multiplicidades. E as pressões também que são sofridas, elas não são pressões idênticas, né? Uma mulher negra periférica não sofre pressões sobre a maternidade que são idênticas a uma mulher de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro. São pressões diferentes, são formas de maternar diferentes, são redes de suporte diferentes, né? A Cláudia Fonseca fala muito que, como nas camadas populares brasileiras, mãe não é uma só. Como a figura da avó, muitas vezes, assume um protagonismo no processo maternal, né? E a gente pode pensar em redes que estão sendo criadas nas favelas de cuidado, redes de amizade, né? Redes, por exemplo, redes não monogâmicas que são criadas quando há um regime de cooperação sobre a criação da criança, né? Só como o Estado presume que mãe é uma só, pai é um só, a gente tende a universalizar a ideia de que o cuidado está vinculado a duas pessoas, né? Então, em muitos casos, você pode observar nas ruas, quando a mãe se distrai com uma criança, tem várias outras pessoas, essa mãe não está cumprindo a função de mãe, ela é descuidada. Por quê? Porque se presume que a função materna implica em uma série de responsabilidades institucionalizadas, né? Que quem assume as responsabilidades é a mulher. Só que na prática, na vida cotidiana, o que a gente pode pensar a construção da parentalidade não como uma construção singular de dois. A gente não pode limitar a construção no próprio contexto dito ocidental e moderno, incluindo a sociedade brasileira, reduzir as relações de cuidado e de parentalidade a duas pessoas.
porque na realidade é sempre uma rede, precisa de muita gente. A Nadiane pergunta qual deveria ser o papel do mercado de trabalho para que os cuidadores pudessem se dedicar às crianças. Não estaria inadequado esse padrão de 40 horas semanais estabelecidos há mais de 100 anos? E como lutar pela licença paternidade? Eu acho que se a gente não incluir na nossa sociedade o fato de que uma das tarefas mais importantes que nós todos temos é cuidar da próxima geração, que é a geração que vai nos render na velhice, inclusive, a gente sucumbe. Então, essa ideia de 40 horas semanais, um trabalho que está acima de tudo, de colocar as relações de laços afetivos em segundo plano e de não pensar nas próximas gerações, ela vai nos afetar a todos, e a gente não está computando isso por um ganho imediato, por uma visão muito capitalista das relações sociais, né? Então, não só isso, não só as 40 horas semanais, mas também as licenças maternidades, né? A possibilidade de ter creche nas empresas, a consideração com as pessoas que amamentam, com as pessoas que pariram, a condição das mães solo, dos pais solo, né? E começar a repensar todo esse modelo de relação de trabalho e de reprodução, então da reprodução do trabalho, mas também da reprodução do trabalho reprodutivo, né? Começar a fazer uma outra equação na qual essas duas coisas tenham igual valor e não uma seja invisibilizada e a outra valorizada, né? É disso que se trata essa conversa, implica uma pequena revolução, mas para a gente poder mudar, a gente precisa começar a entender o que está em jogo, né? A Kelly comenta sobre esta imagem de ter de ser mãe ideal. Como parir da maneira correta, amamentar, de como educar. Para piorar, a mídia exaltando a supermãe, que é também super empresária. Essas pessoas existem? Se essas pessoas existem, eu não conheci nenhuma, mas enfim, a questão da supermãe, ela vem dentro de uma lógica na qual as mulheres começaram a pleitear o espaço delas público e pessoal, e ao mesmo tempo mantendo as incumbências da maternidade e supondo que dá para fechar essa conta de 100% em tudo. É uma geração, nossa geração é muito 100% em tudo, né? Vou trabalhar 100% do tempo, estar com a família 100% do tempo, vou cuidar do meu corpo 100% do tempo, e assim segue sucessivamente, porque existe um discurso no qual a gente não perde nada. E o que vai acontecer é uma coisa que é bem conhecida do psicanalista: você não quer perder nada, você perde tudo, né? Porque como é que você vai sustentar? Vai sair tudo meio ruim. Agora, não vamos esquecer, né, que esses discursos da internet, eles vêm sempre junto com um produtinho, com um livrinho, com alguma coisa que vai te explicar como fazer isso. Não como não fazer isso, não como bancar o furo e bancar o que não dá e o que a gente chama de castração, mas como bancar isso e correndo atrás até o burnout, até pifar, né? Então sim, a gente está aí com uma fantasia de supermãe, mas veja, ela é ancorada num lugar narcísico de onipotência, porque as mulheres muito frequentemente elas se queixam e se vangloriam, né? Então elas vão dizer: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, se queixando, mas ao mesmo tempo elas estão enumerando a quantidade de coisas que elas fazem. Enquanto elas não conseguem esvaziar esse lugar narcísico no qual elas dizem que fazem, elas também não conseguem dizer: não faço, né? Não dou conta, eu só consigo isso e já é muito, né? Então tem uma mudança de paradigma também para as mulheres. Se a gente lutar pelo direito, a gente precisa se convencer de que a gente tem esse direito. Aí a gente luta. O que a gente tem ouvido aí são sujeitos que acham que a mulher tem que ser penalizada pelo nascimento do filho e os pais têm que ser penalizados pelo nascimento do filho. Se resolver ter filho, você se vira, a gente não tem nada a ver com isso, você é um ônus para a empresa e a empresa não pode te pagar. Na medida em que as pessoas começam a se conscientizar de que isso está completamente equivocado, elas começam a se juntar e começam a exigir os seus direitos, né? Então, eu acho que o primeiro processo é um processo de conscientização. Você realmente acredita que os pais, que são as pessoas que estão reproduzindo o tecido social, os cuidadores que estão cuidando da próxima geração, têm que ser penalizados por isso ou têm que ser apoiados? Na hora que você responde isso daqui, você vai lutar pelos seus direitos. E pelo direito deles também, né? No próximo bloco... É um dos grandes tabus. Por que seria um desejo tão excepcional assim ter filhos? Por que é impensável não querer ter filhos? Quando a idealização da maternidade é questionada,
é inevitável que a paternidade também seja revista. Num mundo que se abre para novas parentalidades, com filhos criados por famílias homoafetivas ou por pais transgêneros, como fica a compreensão do que antes entendíamos por papel masculino na criação dos filhos? E que revoluções ainda precisam ser feitas na participação da figura paterna na tarefa de criar os filhos? Na década de 70, a posição do debate feminista predominante na antropologia era que existia uma distinção entre sexo e gênero. Ou seja, mulheres têm útero, homens têm pênis, têm próstata, enfim. A construção orgânico-psíquica dos seres é diferente. E aí, em função dessa organização organização corporal, genética, fisiológica distinta dos seres, que a gente poderia pensar os lugares sociais colocados a mães e pais, né? Por quê? Porque as mulheres têm útero. O fato delas terem útero, delas serem as gestoras, carregarem o bebê por 9 meses, delas amamentarem, isso corresponderia ao fato de que elas teriam que ter uma função em relação à criança, uma função maior, uma função superior à função dos homens. Como os homens não gestariam as crianças, como os homens não amamentariam, eles ficariam livres para a cena pública, para o trabalho, para a vida política. Como nas sociedades no geral, a esfera da casa ela é menos prestigiosa do que a esfera da rua, a esfera da política, as mulheres ocupariam sempre um lugar de subalternidade. Houve um processo de afastamento com essa teoria ao longo dos anos 80, na medida em que ser mulher não tem mais um vínculo estreito com uma determinada característica fisiológica. Ser mulher, na realidade, é a forma como determinadas sociedades, uma determinada linguagem, nomeiam os corpos. Não há nenhuma necessidade lógica que os corpos sejam separados em dois, em homens e mulheres. Essa é uma forma de classificação das coisas, do mundo, dos corpos. Os corpos poderiam ser classificados em 3, em 4, em 5, em 6, em 10. Eles poderiam ter outros termos. A diferença também não precisava ser uma diferença hierárquica, uma diferença de oposição. Então, o movimento que se faz no feminismo, né, fins dos anos 70, anos 80, que vai culminar na teoria queer nos anos 90, no início dos anos 90, é uma teoria que retira essa base biológica universal, essa distinção dos corpos como fundamento de organização do gênero, né? E, ao mesmo tempo, da família, inevitavelmente. A gente já parte daquela ideia, né, de que a responsabilidade é da mãe e que é o cuidador principal e é responsável por tudo que acontece de bom e de ruim, e o outro que vem, seja o pai, seja o Estado, ele vem para ajudar a mãe a fazer o que de fato é a obrigação dela, né? Então a primeira coisa eu diria que esse pai entender, esse outro entender que ele não está ajudando, ele está fazendo a parte dele, que deveria ser igual à da mãe, né? E quando eu digo igual em termos de responsabilidade, não precisa ser a mesma tarefa. Pode ser que um goste de fazer mais uma coisa, outro goste de fazer outra, pode ser que essa mãe amamente, esse pai não possa amamentar, mas que haja ali a divisão a partir de afinidades, de competências, né? Que ele se coloque ali pensando, este filho é meu também. Então eu estou em pé de igualdade nas responsabilidades e vou dividir as tarefas com criatividade e levando em conta o singular de cada um, né? Mas tem uma omissão histórica aí dos homens no cuidado com as crianças. É claro que quando a gente fala assim, a gente fere aí a possibilidade de reconhecer que existem homens que são exemplares, que são ótimos, né? Então a gente bota todo mundo num balaio e vai cometendo injustiças, sim. Mas historicamente os homens foram criados para serem cuidados e não para cuidar e para prover financeiramente. Isso é o que é histórico, né? Então cabe a gente apontar isso e começar a dizer, bom, se mexe, né? Entra na roda, vamos lá curtir. Porque o que a gente está vendo também são os homens começando a perceber tudo que eles perdiam do contato com os filhos quando eles ficavam só nesse lugar de quem chega mais tarde para dar a bronca, né? Não sei se você deve ter ouvido a mãe falar, quando seu pai chegar, você vai ver o que é bom, porque o pai vinha para o castigo, o pai não curtia as crianças. Hoje a gente vê homens que falam, puxa,
Eu quero estar com meu filho, eu quero brincar com ele, eu quero conversar, eu quero ver ele andar também, eu quero buscar na escola. Então, os homens também estão resgatando um prazer de estar com o filho, um direito de estar com o filho. Toda uma revolução aí no cuidado com a infância, né? Então, não sei, eu acho que eles levaram umas broncas merecidas e agora também estão levando seus elogios para aqueles que estão entendendo o que está se passando, né? O Rodolfo Lopes diz que trabalha com famílias em vulnerabilidade e existe muito abandono por parte do pai. É a mãe quem assume todas as responsabilidades. Por que os homens se sentem à vontade para abandonar os filhos? Essa questão é muito importante. A gente tem visto mesmo as mulheres segurando os filhos, né, abandonados, que também é um traço cultural, porque o homem, quando ele não se sente provedor, ele fica muito desprestigiado. Então, muitos homens que estão na rua, estão em situação de vulnerabilidade, eles não se sentem mesmo também à altura da família, né? É fácil o uso de drogas e álcool, porque ali seria um lugar de total desprestígio, né? Eu não estou passando pano nem justificando esses homens, mas é fácil de perceber como eles ficam muito menos envolvidos com a família, né? E para as mulheres, o lugar de mães ainda é um lugar de prestígio, é um lugar onde elas se agarram, né? O que a gente tem visto é como essas pessoas são novamente penalizadas, né? Elas são penalizadas por um Estado que não acolhe, não cuida, e que não tem o menor apreço pela pobreza, pelo suporte para os pobres, e que depois vai tirar esses filhos dessas famílias porque acham que essas famílias são negligentes, quando na verdade a grande negligência começa lá atrás pelo Estado. Porque quando a gente pensa, por exemplo, de violências e negligências nas famílias, você não vê famílias de classe média, média alta, nas quais as crianças são tiradas, né, da família, porque o Estado nem tem acesso a essas famílias. No entanto, você tem drogadição ali, você tem violência, abuso, cenas incestuosas, só que isso fica opaco, essas famílias estão protegidas do olhar do Estado. As famílias vulnerabilizadas, elas estão ali na rua, o Estado está sempre lá checando e vigiando, né? Então tem uma grande injustiça social voltada para esses grupos. A Luísa lembra que muitas mulheres se arrependem de ser mãe. Como lidar com esse sentimento? Olha, tem o arrependimento da maternidade e o arrependimento da paternidade está sendo muito discutido hoje e é muito importante que a pessoa possa ter acesso a essa informação, não esquecendo que em alguns casos, talvez seja o caso mesmo de entregar em adoção, porque não, né? É que é muito condenável ainda hoje a entrega em adoção, é vista como abandono e às vezes é um gesto magnânimo de alguém que quer uma condição melhor para aquela criança, então a gente também tem que esvaziar nossas fantasias sobre a entrega em adoção, mas uma vez que você reconhece, né, preferia não ter tido filhos, a gente tem que diferenciar aí, porque muitas mães e pais arrependidos amam os filhos, mas não amam a tarefa parental. Tem uma distinção, não é que eles odeiam e não querem os filhos, eles não querem esta tarefa parental. E aí tem uma questão ética, do sujeito decidir o que ele faz com o fato de que ele tem essa responsabilidade e não passou essa responsabilidade para o outro, e ele vai assumir. Quando você toma essa posição e assume eticamente o que você faz com isso, fica mais fácil. É muito mais difícil quando você não pode reconhecer, não pode falar sobre isso e não pode fazer uma negociação clara com você mesmo em relação a esse fato. Aí a tendência, aquilo que a gente recalca e nega em nós mesmos, volta como sintoma, como atuações, como violências, como negligências. É isso que a gente tem que tentar evitar. O Ellison pergunta como você vê o desejo de não ter filhos, que tem aparecido bastante hoje em dia. Eu acho que o Ellison, o desejo de não ter filhos sempre existiu, só que agora ele está podendo ser formulado. Porque, claro, como todos os desejos, ele é contingencial, ele pode existir ou não, desejo de ter filho, desejo de casar, desejo de não ter filho, não desejo de casar, de ter uma carreira. A gente deseja coisas, não está escrito na pedra o desejo de ter filhos, né? Só que agora as pessoas estão podendo formular isso e falar. É um dos grandes tabus. Né? Por que seria um desejo tão excepcional assim ter filhos? Por que é impensável não querer ter filhos? Né? É isso que está sendo formulado agora e está em pauta porque as pessoas estão começando a primeiro poder falar e poder falar que se o desejo não está dado a priori, então pode existir arrependimentos de ter tido filhos, né? Então, é isso que está em pauta agora e isso é muito importante para que a chegada de um filho seja cada vez mais um processo decisório do sujeito e menos uma imposição social. Ainda que
a gente seja movido por desejos inconscientes. No próximo bloco... Controverso porque há um conjunto de valores extremamente conservadores que tendem a naturalizar ou a uniformizar o modelo familiar. Os papéis feminino e masculino estão em transformação. A própria ideia de gênero está em transformação. A compreensão do que é uma família também vem mudando para abrigar novas formas de relação amorosa e de criação de filhos. Mudanças que podem legitimar existências, relações e afetos até então invisíveis. Se antes os afetos precisavam se encaixar em modelos, hoje vemos modelos sendo reconstruídos para abrigar as múltiplas compreensões de família do nosso tempo. Há quem diga mesmo que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, que é de uma... Eu acho que isso é uma resposta um pouco assustada com o que a gente está tentando mostrar aqui, que se a gente começa a pensar nessa família com esse modelo, homem e mulher, cis, casados, tendo filhos, como sendo o modelo padrão ouro do cuidado com a infância, a gente patologiza todas as outras formas. E patologizando, quando você patologiza, você bota à margem e você acaba criando adoecimentos ali, impossibilidades e trazendo sofrimento para todo mundo. Então, esse é um momento no qual a gente tem que começar a encarar que os movimentos que têm mostrado a questão de gênero de uma forma mais arejada, mais real, mais inclusiva, eles estão aí para que a gente dê conta dos problemas com a infância que a gente já tem e não para criar problemas onde não tem. Então, essa ideia de veste rosa, veste azul, ela põe de fora um monte de famílias, um monte de pessoas e adoece essas pessoas e o tecido social como um todo, né? A Bárbara pergunta se é possível trazer as crianças para dentro da discussão das performances de gênero. Eu acho que já existe uma discussão sobre a experiência delas em relação ao gênero e já existem outras formas de tentar transmitir o gênero para as crianças. Porque o que está em jogo aqui, gente, é menos dizer as meninas podem vestir rosa, as meninas podem vestir azul, não tem problema, não é? E as meninas podem vestir saia, deixar os cabelos compridos e brincar de princesa, as meninas podem brincar de espada, não tem problema nenhum, né? São traços culturais transmitidos, né? São jogos, são brincadeiras, são performances, não tem problema nenhum. A questão é quando a gente usa isso para dizer quem é mais e quem é menos. Quando a gente usa isso como algo que vai dizer de um valor das meninas inferior ao valor das meninas, que é uma frase muito comum, né? O menino pode porque ele é homem, a menina não pode porque ela é mulher. O desejo da menina é um desejo que não é para ser valorizado, o desejo do homem que vale. O que a menina fala não é para ser escutado, o que o homem fala tem peso, né? Então, é aí que a gente quer começar a repensar a posição de gênero. O resto é todo um colorido que pode ser usado, que cada vez mais tem um jogo aí dessas performances, cada vez mais está se mostrando um jogo de possibilidades, né? Mas o que está sendo denunciado aqui é a questão do valor de homens e mulheres, o valor comparativo. Então, muitas meninas querem brincar de ser menina até porque estão cansadas de ficar desprestigiadas, desvalorizadas, subestimadas. A Thaís Garrafa pergunta se legitimar outras parentalidades, que não as tradicionais, poderia alterar o cenário de adoções de crianças. E a Jerusa Araújo pergunta quais as dificuldades no caso de pais e mães homossexuais. Olha, a rigor, não haveria nenhuma dificuldade se eles estiverem aí dispostos a bancar essa tarefa gigantesca que é assumir uma criança, né, em qualquer momento, desde o começo, no meio, né, da infância ou até crianças maiores. Então essa seria uma imensa dificuldade, né, para todos. A questão é que os pais homossexuais, eles sofrem disso que eu estava comparando com a mãe desquitada dos anos 50. Eles sofrem muita retaliação, muito preconceito, muita ignorância, muita violência. Então o problema não são eles, o problema é o caldo de cultura na qual eles estão inseridos e como isso pode afetar a relação deles consigo mesmos e com a criança. Então, aí entra um pulo do gato que eu acho que é importante, né? Quando a pessoa é desqualificada socialmente,
ela tende a transmitir esse lugar para os filhos. Mas se ela não estiver alienada a esse lugar, ou seja, se ela não se identificar com o lugar desqualificado, ela pode transmitir um orgulho para os filhos. Orgulho de ser quem é esse pai, quem é essa mãe, enfim, quem são esses sujeitos, né? Então, assim como as famílias, né, as famílias negras, muitas vezes são humilhadas e passam por tudo que a gente sabe que passam, né, no nosso país e no mundo, elas podem transmitir para os filhos o orgulho de ser negro, a história, né, da escravidão como algo que, né, que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. E eles podem transmitir isso para os filhos também. Então, eu digo para os pais homossexuais, sejam bem honestos com o tipo de sofrimento que está sendo colocado para a criança também, mas no sentido de alertá-las, isso aqui é um fato que não diz respeito a nós, mas a intolerância da nossa época. No geral, o debate sobre famílias conjugais e famílias parentais, ele se conecta, mas não necessariamente ele é o mesmo debate, né? Então, você pode muito bem pensar em família como constituída por um elo entre amantes que coabitam, né? Sejam pessoas heterossexuais, bissexuais, enfim, homossexuais, né? E você pode pensar na construção de família que envolve um vínculo de parentalidade, ou seja, que envolve crianças. Eu entendo que esse é o ponto que você trouxe na tua questão, né? Pensando no debate sobre adoção. A história desse debate, dentro da questão das relações entre pessoas do mesmo sexo, mostra que houve uma tentativa de desarticular uma coisa da outra. A própria Butler mostra como, no contexto que ela estava escrevendo, no início dos anos 2000, o debate sobre o reconhecimento do casamento, da união civil entre pessoas do mesmo sexo, não estava vindo acompanhado do debate sobre o reconhecimento, o direito à parentalidade de pessoas homossexuais ou lésbicas, né? Era um debate que se dissociava, e no contexto francês essa dissociação permaneceu por muito tempo, houve uma resistência muito, muito grande, né? E boa parte do discurso psicológico, do discurso psicanalítico, ele contribuiu para fomentar uma argumentação de que, ok, você pode reconhecer isso como união, mas você reconhecer como família, você colocar crianças, né, sem necessariamente ter figura paterna, materna, isso é uma forma ou antinatural ou contra o sistema simbólico, né? Porque o sistema simbólico necessariamente ele depende de uma relação, de uma diferenciação entre homens e mulheres e é dessa diferenciação que decorre a maternidade e a paternidade. Então, essas foram visões que tentaram, de alguma forma, controlar. Não? Então, dá para aceitar a união civil, mas a gente vamos então não tentar aceitar o casamento, ou a adoção não, a parentalidade não. Então, esse é um debate que está colocado, né? Só que, curiosamente, o que ocorre na sociedade brasileira é que a multiparentalidade ela é uma realidade jurídica, né? O STF ele reconhece a multiparentalidade como capaz de gerar vínculos parentais, ou seja, é possível, sim, que uma criança tenha o registro de mais de 2 pais. Isso já ocorre na sociedade brasileira, né? Há uma decisão do STF tocando exatamente nesse ponto. Só que a particularidade desse debate é que ele se refere à possibilidade de congregar, de juntar a socioafetividade, ou seja, um vínculo, né, pode ser um vínculo adotivo, né, por exemplo, um vínculo que não é um vínculo de paternidade atribuído diretamente a quem gerou, a um vínculo sanguíneo, a um vínculo genealógico com a criança, né? Então, unir, se isso for do melhor interesse para a criança, que ela tenha, por exemplo, um pai socioafetivo, um pai biológico e uma mãe ou socioafetiva ou biológica, se isso for do melhor interesse da criança. Então, já há essa possibilidade colocada no sistema jurídico brasileiro sobre a terminologia da socioafetividade, mais especificamente da multiparentalidade. Só que esses debates, eles, até onde eu tenho conhecimento, eles não se desenvolveram para o reconhecimento ainda de
pessoas que se envolvem em relações, em famílias conjugais, né? Por exemplo, trisais, que compartilham num projeto parental comum. Mas é uma possibilidade que deve ser pensada, ou que pode ser pensada por juristas, enfim. E é uma pauta absolutamente importante, porque essas famílias existem. Então, a gente precisa pensar em como garantir o melhor interesse das crianças, né? Enfim, isso é um tema extremamente relevante, contemporâneo e, ao mesmo tempo, controverso. Controverso porque há um conjunto de valores extremamente conservadores que tendem a naturalizar ou a uniformizar o modelo familiar e tudo aquilo que foge à lógica monogâmica, à lógica dual, do casal conjugal, do amor a dois, como algo absurdo, como algo desumano, algo que vai nos levar ao fim da sociedade, a um caos absoluto. E talvez o caos seja maior, o caos da ilegitimidade, talvez o caos dessa criança não ter, né, os seus pais afetivos, os seus pais de fato reconhecidos, né, gere uma insegurança, uma incerteza muito maior do que se reconhecer. Mas esse é um debate que vocês que estão em casa podem construir com seus próprios princípios, valores, seus próprios critérios. E os juristas têm que, de alguma forma, se debruçar sobre essa questão, porque é uma questão fundamental, uma questão que é urgente, uma questão que se apresenta e que fingir que não existe não é uma maneira de resolver. Talvez pareça a maneira mais simples, né? Mas ela efetivamente não resolve a realidade, os problemas que ocorrem na realidade. A Paula Leal quer saber o que os profissionais podem fazer para saírem desse lugar de especialistas, que propagam regras e receitas, modelos fixos de maternidade, criação dos filhos e famílias. Disso mesmo que se trata, né? Porque tem uma legião aí de profissionais tentando se especializar na parentalidade e na amamentação, e o que fazer com bebê, o que fazer com criança, como é que põe limite, como é que põe para dormir, todas essas coisas, e que na maior parte das vezes são coisas que são formas de desautorizar os pais, de entrar com grandes saberes, de desqualificar, e deixam os pais meio loucos, né? Não ajudam ninguém, é um lugar terrível. Então, realmente, como é que você pode fazer? Escutando os pais. Escuta os pais. Não precisa falar o que ele precisa fazer para pôr para dormir, amamentar. Escuta o que eles têm para dizer, que eles vão descobrir a melhor forma. Claro que podem ter dicas, claro que podem, mas as dicas só funcionam se esses pais puderem, os pais e cuidadores, né, avaliar se aquilo faz sentido para eles. Não adianta você dizer que amamentar é maravilhoso, o leite é ótimo. Você não sabe se essa mulher quer dar esse peito, se não quer, o que significa para ela, futuramente, naquele grupo familiar, para aquela pessoa. Então, escutar ainda está sendo a melhor forma da gente não desautorizar o outro. Como antropóloga, minha preocupação central é tentar mostrar que é possível reconhecer a diversidade de experiências sexuais, de experiências familiares, de mostrar a importância de averiguar o contexto, que é a construção da família, que é a construção do parentesco, que é a construção dos afetos, ele é feito em cada contexto, em cada situação, e que há uma multiplicidade de formas possíveis, cada um agencia isso de uma certa maneira, e que há conflitos colocados e que cabe a nós, como antropólogos, mapear esses conflitos e, ao mesmo tempo, contribuir, trazendo elementos para que as pessoas que estejam envolvidas nos conflitos possam se orientar melhor, compreender melhor quais são as formas de organização da família, da sexualidade que existem na contemporaneidade. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A gente está, sim, sendo negligente com a infância e já está recolhendo resultados dessa nossa negligência. E a ideia dessa conversa da maternidade em crise é justamente de tentar pensar o que a gente pode fazer para reverter isso.